Oi, gente! Hoje nós vamos resolver a questão de número 23 da prova de matemática do Instituto Federal do Maranhão de 2020. Essa vai ser a solução 1, porque também existe outra maneira, além da que eu vou mostrar aqui agora, de resolver essa questão e ela vai sair em outro vídeo, que é a solução 2. Então vamos lá ver o que a questão pede pra gente. Ela fala assim: o valor de uma motocicleta, que era vendida por R$16.000, sofreu 2 aumentos sucessivos de preço, o primeiro de 5% e o segundo de 2%. Pode-se afirmar que esses 2 aumentos sofridos pelo valor da motocicleta correspondem a um único aumento de... Para resolver essa questão, a gente vai dividir ela em duas partes. A primeira vai ser o aumento de 5%, e a segunda vai ser o aumento de 2%. Então, nessa primeira situação, a gente tinha que o preço era 16.000, e daí ele aumentou mais 5% de 16.000. E como que a gente calcula 5% de 16.000? A gente escreve 5 sobre 100, porque 5% é a mesma coisa que 5 sobre 100, vezes 16.000. Então, sempre que vocês quiserem calcular, 10% de alguma coisa, escreve 10 sobre 100 e esse de muda ele para uma multiplicação. Então, 10% de aquela coisa. Ou aqui no nosso exemplo, 5% de 16.000 virou 5% de multiplicação 16.000. Agora é só resolver isso aqui. Fazendo 5 vezes 16.000, isso aqui vai dar 80.000. E a parte de baixo vai ser 100 vezes 1, que vai dar 100. E daí, para resolver essa fração, né, eu já posso cortar esse zero com esse com esse. Então, o aumento foi de R$800. Daí que agora eu escrevo então que o novo preço passou a ser de 16.000 mais os 5% de 16.000 que a gente calculou que é 800. Então o novo preço ficou sendo de 16.800. Esse novo preço, ele sofreu um aumento de 2%. Então a gente tem que o preço final vai ser os 16.800 mais 2% de 16.800. Essa parte aqui, a gente já viu como que calcula. Então, a gente faz 2 sobre 100 de 16.800. Agora é só multiplicar para encontrar o resultado. Então, na parte de cima da fração, a gente vai ficar com 33.600 dividido por 100 vezes 1, 100. Então, corta esse zero com esse com esse, e o resultado final é de 336. Então, esse foi o aumento que o preço sofreu aqui na nossa situação 2. 336. Então, o preço novo passou a ser de 16.800 mais os 336. E isso aqui vai dar... Vamos fazer a conta aqui no canto, né? 6, 3, 8 com 3, 11... 1 com 6, 7, 17.136. Então, a gente tem que 17.136 é o preço final que a motocicleta ficou. E o que a questão ela quer saber é por que porcentagem que eu tinha que ter multiplicado esse 16.000 aqui para chegar em 17.136. 17.136 é quantos por cento de 16.000? E pra gente resolver isso, a gente pode fazer uma regra de 3. Em que a gente coloca aqui 16.000
é o nosso 100%, e 17.136 é o nosso x%. E daí, para resolver isso aqui, a gente multiplica cruzado. Então, 16.000 vezes x é 16.000x. Isso aqui tem que ser igual a 17.136 vezes 100, que é só eu acrescentar 2 zeros aqui, que dá 1.713.600. Daí, esse 16.000, ele tá multiplicando esse x, então ele vai passar pro outro lado e dividindo. Então, eu vou ficar que x é igual a 1.713.600 dividido por 16.000. E daí eu já posso cortar esse zero com esse com esse. E eu fico que x vai ser igual a 17.136 dividido por 160. E daí agora, pra gente achar essa porcentagem aqui, a gente só tem que resolver essa divisão. Então, vamos fazer aqui no cantinho. 17.136 dividido por 160. Daí, a gente pega primeiro 171 dividido por 160 vai ser 1. Então, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 6, 6, 1 vezes 1, 1. E agora a gente subtrai essas duas coisas. Então, 1 menos 0, 1. 7 menos 6, 1. 1 menos 1, 0. A gente abaixa o 3. 113 é menor que 160. Então, a gente coloca um 0 aqui e abaixa o próximo número. Daí agora a gente tem que dividir 1.136 por 160. Isso aqui vai ser 7. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 6, 42. Com 4 aqui. 7 vezes 1, 7. Com 4, 11. Daí agora, subtraindo, a gente fica com 6. 3 menos 2 são 1. 1 menos 1, 0, 0. 16 não dá pra gente continuar a nossa divisão, né? Porque 16 é menor que 160. Então, por regra, a gente coloca uma vírgula aqui, acrescenta um 0 aqui, e daí 160 dividido por 160 é 1. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 6, 6. 1, 0, 0. Então, a gente chegou no final da nossa divisão. Então, a gente encontrou que x é 107,1%. Então, eu vou colocar aqui. %. E daí o que a questão ela pergunta pra gente é quanto que a gente deveria aumentar, né? Em termos percentuais, em 16.000 para chegar em 17.136. E se a gente olhar aqui, qual foi o aumento que a gente teve? Foi a gente antes estava com 100% e agora a gente passou para 7,1%. Então, a gente teve um aumento de 7,1%. Se a gente olhar aqui nas alternativas, a gente tem essa resposta. Então, a resposta para a questão é a alternativa B, 7,1%. E foi isso, gente, a nossa solução para a questão. Eu queria pedir que se vocês tiverem gostado do vídeo, para vocês curtirem, para darem um apoio pro canal que está começando agora. Também para vocês comentarem, assim, se vocês quiserem que eu responda questão de algum instituto federal específico, ou se vocês tiverem ficado com alguma dúvida. E olhem lá o vídeo da solução 2, porque ela vai ser um pouco mais fácil e mais rápida que essa solução aqui 1. E foi isso, gente. Muito obrigada.